Salve, salve nação, começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, vou reagir, como sempre, à coletiva de Thiago Carpini, vamos ver o que ele tem a dizer após vitória 1, Flamengo 2, um roteiro que tá todo mundo vendo qual é o muito possível desfecho, espero que não aconteça, mas não tô aqui pra iludir ninguém, né? Já peço pra você tocar no gostei pelo vídeo ou pelo trabalho, aperta aí também no inscrever-se se você puder, faltam só 50 para 73 mil e o seu apoio, galera, é fundamental, vamos lá. Não vou enrolar muito aqui na introdução, na verdade não vou falar muito na introdução porque eu estou curioso para saber o que Carpini tem a dizer, para ver se eu concordo, discordo. Vamos lá, vou colocar aqui a coletiva Thiago Carpini na tela. Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Santiago e este é mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Estou falando um pouco mais baixo porque já é madrugada, mas vamos lá. 1, 2, 3 e play. Carpini, boa noite. Você desde que chegou aqui no Vitória fala sobre quando não dá para vencer, o time tem que pelo menos tentar pontuar. E hoje o Vitória teve uma ótima oportunidade de pontuar, chegou a empatar com o Flamengo, mas acabou sofrendo um gol no final do jogo. E aí queria saber de você, dava para ter negociado o empate? O que faltou para que o Vitória pontuasse na noite de hoje? Obrigado. Bom, boa noite. E sigo na mesma linha. É um campeonato de pontos corridos na dificuldade que é uma Série A de brasileiro. Nós precisamos estar sempre somando, ainda mais contra equipes desse nível como o Flamengo. E uma equipe desse nível onde o Vitória faz um bom jogo. E acho que se tem uma coisa que pode me deixar talvez um pouco alegre na noite de hoje é que nós voltamos a ser a nossa equipe, diferente do que foi Grêmio e Fortaleza. Isso é o suficiente? Não. Esses pequenos detalhes têm feito a diferença, são coisas que a gente fala, a gente ajusta, a gente corrige, mas a tomada de decisão ela não é nossa. Então, a gente não sofre os gols por criatividade ou capacidade do adversário. Claro que tem a capacidade de fazer gol, mas muito mais por tomadas de decisões erradas e falta de iniciativa nossa. Eu acho que isso é um ponto que me incomoda e da mesma maneira que nós sofremos o revés contra o Botafogo, dessa mesma maneira os dois gols hoje, eu acho que o primeiro gol que nós sofremos do primeiro tempo foi a única chance do Flamengo, onde nós tivemos 2 ou 3 oportunidades de controlar a jogada, de parar o jogo, foi assim também no segundo gol. São coisas que fogem do nosso controle, a gente precisa seguir ajustando, melhorando, evoluindo o nosso nível, corrigindo os pequenos detalhes e voltar a pontuar, isso é importante. Carpini, boa noite. Eu concordo com o que ele falou, concordo com tudo. Só acho que a gente tem que tomar cuidado para isso não ser um salvo-conduto. Eu concordo com ele, não discordo do que ele está falando, não. Mas é claro que ele, para mim, é o menor dos culpados. É óbvio que o maior responsável é Fábio Mota e o próprio Fábio Mota com certeza sabe disso. Ele é o maior responsável e a gente está aqui para cobrar também. Só que essas entrevistas de Carpini, apesar de eu concordar, muitas vezes parecem um salvo-conduto e a gente não pode deixar de questionar alguns pontos. Mas vamos lá. Termina o primeiro turno na zona de rebaixamento e o torcedor fica naquela, porque tinha que pelo menos ter terminado o primeiro turno fora dessa zona. Agora começa o segundo turno, pega o Palmeiras, equipe dificílima fora de casa. Aí eu quero saber de você, enquanto treinador do Sport Clube Vitória, qual a mentalidade que você vai trabalhar com essa equipe, com esse grupo, que a gente percebe que você já pegou esse grupo pronto. Como é que você vai abordar a mentalidade desses jogadores, especificamente para o segundo turno, onde o Vitória fez contratações após a demissão do Ítalo e que precisa se salvar da zona de rebaixamento? Bom, acho que potencializar as coisas boas que nós fizemos, a gente olhando a tabela e vendo o momento desse encerramento de turno, a gente acaba tirando apenas as conclusões ruins e tem muitas coisas que elas precisam ser melhoradas com certeza, começando pela pontuação, pela nossa postura em alguns lances cruciais da partida. Mas também coisas boas aconteceram, fizemos bons jogos, como foi o jogo de hoje, o Vitória fez um bom jogo, principalmente no segundo tempo, contra uma equipe de altíssimo nível, que as mexidas elevam o nível, essa é a dificuldade do treinador quando tem que mexer e falta características para mudar um pouco a tônica do jogo. Em alguns momentos onde o Vitória tentou jogar de igual para igual com alguns adversários e ser um pouco mais ofensivo, mais ousado, nós sofremos bastante. Então a gente tem que entender o nosso tamanho na competição e as nossas limitações. O nosso trabalho com esse grupo Especificamente hoje, eu discordo disso daí, porque hoje, no contexto do jogo e do momento, Mateuzinho por dentro, com mais um ponto, os 2 volantes apertando, subindo pressão, funcionou boa parte do segundo tempo. O Flamengo não conseguiu sair por muito tempo. Passar borracha em tudo que aconteceu.
é uma nova história, são 19 rodadas, a gente precisa seguir um caminho de evolução junto com a pontuação. O importante para nós é a 38ª rodada estar fora dessa zona do rebaixamento. A gente vê equipes do ano passado que voltaram da Série B, como o Cruzeiro e o nosso rival, que escaparam na última rodada, e hoje olha o ano que eles estão fazendo. Então, para a nossa sequência de vida, de vitória, de reconstrução do clube, é primordial essa permanência. E mesmo quando nós tínhamos 4 pontos fora da zona e vencemos algumas partidas e algumas pessoas me perguntaram, já dá para pensar em outra coisa? O meu discurso sempre foi o mesmo. É recuperação, a gente vai sofrer até o final. Eu nunca escondi isso do torcedor. E o que eu peço para o torcedor é isso, que ele entenda a importância e o papel que ele tem, tenha paciência, porque a situação, ela, sem dúvida, ela é difícil, né? de reconstrução no campeonato desse nível. Sem o apoio do nosso torcedor fica mais difícil ainda, e com o apoio do nosso torcedor, de todos nós, né, das pessoas como vocês que acompanham o dia de Vitória, torcem pelo Vitória, sofrem como nós sofremos, estão chateados como nós estamos, a gente precisa nos unirmos para dar uma resposta positiva. Eu acho que não cobro desse grupo no segundo turno grandes aparições. Nós cobramos entregar o Vitória na Série A e dentro disso a gente ajustar algumas situações que talvez o Vitória se equivocou um pouco no início da temporada ou da montagem. É difícil a gente falar do que passou porque eu não aqui estava. É fácil a gente julgar alguma coisa sem participar do processo. A gente não sabe o que foi o momento, qual que era a necessidade, enfim, mas a gente entende que faltam características dentro do elenco para competir um pouquinho melhor dentro daquilo que a gente imagina, mas... Falou que a montagem foi ruim sem falar que a montagem foi ruim. No frigir dos ovos eu tenho que enaltecer o grupo, porque a gente fez uma partida hoje competitiva com um time de altíssimo nível. Carpini, quando você chegou aqui, primeira coletiva, não sei se você lembra, ele falou de garantias. Eu perguntei assim, o que é que a diretoria te daria de garantias e o que você daria de garantias para a diretoria para que você não fosse mais um treinador que chegasse, fizesse 5, 6 jogos por causa da montagem do elenco e que fosse demitido ou que pedisse demissão. O que está chegando para você hoje é a garantia de continuar fazendo o trabalho e que o torcedor rubro-negro não saia daqui lotando o estádio, chateado por alguns vacilos de algumas peças que várias vezes você já reclamou. Estou jogando com jogador improvisado, estou jogando com pessoas que estão cansadas, que não estão conseguindo correr. Esses que estão chegando aí, é a garantia de tirar realmente o Vitória dessa zona de rebaixamento? A garantia não é dos que estão chegando, né? A garantia é de todo o Vitória. Das pessoas que estão aqui já, desse grupo que foi montado e planejado. Nós ainda precisamos de mais reforços, ainda não é o suficiente. Nós conseguimos controlar algumas situações aí da linha defensiva que tanto nos incomodava, conseguimos definir essas situações, meio campo, mas a parte ofensiva ainda pouco, muito aquém do que nós imaginávamos nessa janela já ter à nossa disposição. Então precisa subir mais o nível. É importante que a gente não dê toda a responsabilidade para quem chega. Eles vêm para nos ajudar a dividir esse peso, a dividir essa responsabilidade, a fazer a pontuação necessária para deixar o Vitória na Série A. Eu acho que a garantia é de continuar lutando, competindo e trabalhando. Nós não podemos falar nada mais que isso porque a gente acaba sendo cobrado. Internamente a gente tem o nosso discurso bem definido do que nós pretendemos e da nossa responsabilidade com Vitória, com o nosso torcedor e com nós mesmos. Mas externamente a gente sabe que nós vamos ter dificuldade e os que vêm para ajudar a dividir esse peso, não assumir toda a responsabilidade. Boa noite, Carpini. 2 atuações individuais me chamaram a atenção. A do Caio Vinícius, na zaga, voltando a equipe, e principalmente de Mateuzinho, né? Especialmente no segundo tempo, agudo, dando passes e jogando na meia. Se eu estiver errado, você pode me corrigir. O que é que você achou da atuação desses atletas em especial? Bem, assim como outros setores funcionaram bem. Eu acho que a volta do Osvaldo ela nos dá uma segurança, né? Apesar da idade, é um cara que é muito lúcido nos comportamentos com e sem a bola, cumpre as funções e isso facilita o nosso jogo. E não é só o segundo tempo, né? O Mateuzinho fez um jogo muito bom, assim como ele vem fazendo, sobrecarregado fisicamente, indo no seu limite, em alguns momentos nem conseguindo atuar. E às vezes é a segunda vez que às vezes a gente fala, o Mateuzinho joga como meia. Não, o Mateuzinho
ele flutua de fora para dentro, ele é meio o tempo todo, não é? É que o que muda é que quando a gente põe ele para dentro e abre mão de um volante, a gente tem um pouco mais de profundidade com os atacantes. Às vezes que nós iniciamos assim, a gente teve mais dificuldade, nós temos, como eu falei, nós temos que reconhecer nossas... Isso é verdade, isso eu concordo. Tem uma diferença muito grande de você começar com os 3 volantes e tirar um volante para jogar depois no contexto do jogo dessa forma e você já começar assim. Aí eu tô totalmente com o Carpini. Limitações. Eu gostaria de fazer situações diferentes, eu gostaria em alguns momentos jogar de maneira diferente, mas a gente tem que, como eu disse, reconhecer as nossas limitações, a nossa dificuldade na competição, a nossa recuperação dentro do campeonato. E o Mateuzinho vem nos ajudando muito, assim como todo grupo, todo atleta. Eu prefiro enaltecer e valorizar o jogo que eles fizeram hoje. E chateado, incomodado de não ter conseguido um ponto que é muito importante nessa competição, né? Nós deixamos escapar aí contra o Corinthians, contra o Botafogo. Tivemos a bola do jogo contra o Red Bull para terminar empatado. O jogo de hoje, estamos falando de 4, 5 pontos a mais. Olha a condição da tabela. Os times que estão mais próximos, hoje não tem nada definido, está tudo em aberto. Vai mudar muita coisa vai acontecer. Hoje a gente está a 3 pontos sair do G4, o Criciúma tem 18 pontos com o mesmo número de vitória do Vitória. A diferença, não perde. Isso eu tenho falado muito, tenho trabalhado para que isso aconteça, mas como eu falei, algumas coisas fogem do nosso controle. Carpini, o Vitória vem Com 2 jogos a menos, mas tudo bem. sofrendo muitos gols com erros, né? Teve um erro contra o Atlético Paranaense, uma saída do Caio Vinícius. Botafogo, né? Foi o do Caio Vinícius, foi o Atlético Verdade, Paranaense. desculpa. Botafogo foi o Lepo. O Lepo, pronto, eu ia falar sobre isso também. E hoje eu queria que você falasse se isso foi pontuado até no vestiário, no segundo gol sofrido, né? O Wagner Leonardo, ele estava lá na frente, estava ali tentando fazer o gol, tanto que teve um cruzamento que se passasse ele estaria bem posicionado e tudo. Isso foi um pedido seu ou foi característica do jogador? É a tomada de decisão do atleta. Quando nós fizemos Isso aí, foi porque ele ficou puto, com certeza. o gol, 45 minutos, 46, quando nós tomamos o gol. Eu chamei a linha defensiva só na boa. A gente tem que entender que um ponto é importante. Mas a tomada de decisão é do atleta. É culpa só do Wagner? Não, tivemos 2, 3 oportunidades de matar a jogada, de terminar ali, daqui a pouco trocar até a expulsão pelo gol. Concordo totalmente. O Naldi pecar era pra ter matado a jogada. Parte, 47 minutos. Só que eu não consigo ir lá e dar a porrada no cara. Né? E se a bola passa, o Wagner faria o gol. Não era ali que tinha, a linha tinha que estar montada. Culpa do Wagner só não, a culpa é nossa. Nós Mas ele ficou puto, dá pra perceber claramente que ele ficou puto. erramos. O Wagner, em tantas oportunidades, nos ajudou, fez grande partida hoje. A tomada de decisão, né? Minimiza o erro, não corre mais risco. 46 do segundo tempo, faz um jogo de igual para igual, em alguns momentos até melhor contra um Flamengo. E aí, faltando 3, 4 minutos para acabar, a gente quer ganhar o jogo. Maturidade, inteligência. Essa é a palavra, maturidade. Equilíbrio, calma. O campeonato passa por hoje, não termina hoje, Sim. não tem desespero. A gente a gente faz o empate, o Esteves sente. Aí entra o PK frio num jogo agitado. Jamais eu mexeria numa linha defensiva num jogo como esse, mas são as nossas necessidades. Dá pra ficar até o final? Não deu, a gente tem que respeitar. Vamos avaliar e ver se tem condições pro próximo jogo. Né? Então, aconteceram essas situações, ainda mais quando tem uma mexida na primeira linha. Nesse momento do jogo, empatando contra o adversário, contra o Flamengo, aí que a gente tem que ser ainda mais precavido. Um proteger o outro, a linha bem montada, ficar bem próximo, se encaixar uma bola, achar o segundo gol. Ótimo, não, soma. Só que isso a gente precisa ser um time mais cascudo, né? Isso passa pelas nossas lideranças dentro do elenco. E é bom que nessas situações, eu sei o que foi o vestiário agora, e o nível de cobrança, isso me deixa muito feliz. Se aceitasse o que aconteceu de uma maneira pacífica não estava normal. Então a gente começa a ver liderança sendo aflorada, acho que isso é importante, mas tem que ser rápido, porque a gente precisa continuar jogando bem, continuar evoluindo com os reforços e somar. Boa resposta. A Vitória levou os 2 gols quando estava
melhor no jogo, né? Tanto o primeiro quanto o segundo gol. E no primeiro gol especificamente, você já falou aí da questão das tomadas de decisão, das falhas da finalização também. E não foi apenas no jogo de hoje. Você acha que esse problema, às vezes falta não é nem a questão da finalização no gol, mas já percebi que falta potência às vezes na hora de fazer aquele arremate final ali. Você acha que dá para trabalhar isso em tão pouco tempo? Como é que pode resolver essas questões de finalização? Bom, dá e precisa ser melhorada, concordo com você. Depois desse jogo do Palmeiras, nós vamos ter 19 jogos em 18 semanas. Nós vamos ter semana aberta a todos os jogos. Eu não vejo o momento disso acontecer para a gente ter um time mais inteiro, um time mais treinado, a gente colocar um pouco mais de ideias daquilo que a gente pensa e principalmente ter os reforços que se adaptam àquilo que a gente está pensando. A tendência é que as coisas continuem evoluindo e melhorando. Então, por isso que eu falo para o torcedor que ele precisa ter um pouco de paciência, nos ajudar e não abandonar a equipe nesse momento. A força do torcedor aqui no Barradão, ela é primordial para esse momento que nós estamos vivendo. Se as vaias acontecerem, se as cobranças, a gente procurar sempre ocupado, como nós vamos chegar até essa final, vai ser pior para todos, para a Bahia, para Salvador, para o futebol do Nordeste. Nós precisamos agora nos mobilizarmos e nos ajudarmos, a gente precisa da ajuda de todos. Tá? Então a gente tem nossas limitações, tem as nossas falhas, tem os nossos erros, mas a gente precisa que o torcedor nos ajude e em relação a isso a gente precisa continuar trabalhando para evoluir, para melhorar. Nós tivemos ali no segundo tempo, não lembro, acho que estava ainda 1-0, uma jogada bem trabalhada, que o William Oliveira dentro da área teve a chance de finalizar. Tomada de decisão, coisa que a gente não controla, mas o William estava no momento que nós treinamos, a jogada desenhou da ultrapassagem que nós fizemos, isso eu valorizo, porque a gente vê o trabalho. Agora o detalhe, essa que eu falo, que a gente precisa trabalhar, melhorar coletivamente, dentro do coletivo, trabalhar individualmente para que as melhoras aconteçam e a gente possa voltar a fazer gols e sofrer menos gols. Carpini, boa noite. Marcos Guedes, resenha do Leão. Quais contratações, quais posições que você ainda acha que o Vitória precisa se reforçar? E queria que você fizesse uma avaliação do goleiro Lucas Arcanjo, na sua opinião. O Arcanjo tem feito... Até no lance do nosso empate, ele fez uma grande defesa que resultou no empate. Então, assim como todos os atletas, assim como eu, tem erros, tem acertos, mas é um jovem, goleiro ainda, por mais que vem jogado, né, a gente tem que ter paciência. Um atleta formado aqui que tem um carinho, uma identificação muito grande. Muito grande mesmo, isso é verdade. Vamos com cuidado. A gente tem buscado também agora mais um zagueiro canhoto com a saída do Reinaldo para equilibrar dentro daquilo que eu quero, 2 zagueiros destros com a vinda do Neres e do Edu. O Wagner, e nós precisamos de um cara do nível ou mais que o Wagner para elevar o nível do Wagner, para que ele consiga também se melhorar enquanto atleta. A nossa parte ofensiva, a gente tem buscado ainda jogadores de lado de campo com maior poder de finalização, com potência também para fazer as ações de transição. Mais um cara para incomodar ali o Janderson e o Alejandro nessa disputa da camisa 9. O Lauan mais uma vez teve oportunidade, entrou, lutou, brigou, mas é um menino que a gente não pode dar essa responsabilidade para ele. Ele divide, mas é o que menos... Tá queimando etapa, tá nítido que tá queimando etapa, né? Nítido. Tem culpa e também temos que ter cuidado com esses jovens, ele e Luiz Miguel, senão daqui a pouco a gente mata todo mundo e ninguém presta, e não é assim, né? A formação precisa também de paciência, o momento bom ajuda na formação, mas como não é o momento que o Vitória vive, eles precisam contribuir. Então a gente ainda tem algumas carências e algumas dificuldades no mercado para trazer aquilo que a gente precisa, apesar que nesses dias aí as coisas caminharam um pouco e eu estou bastante otimista com essas chegadas. Eu acho que a gente conseguiu trazer boas peças. Boa noite, Jéssica Campo Neutro. Você falou de priorizar as coisas boas. Hoje o Zé Hugo foi ovacionado pela torcida, né? Então aparentemente ele está vindo aí de um desenvolvimento. Qual a importância disso para a equipe? É ótima, né? O Zé, o Esteves, o Wagner, o Caio Vinícius, todos que... A estreia do Hiller hoje como titular jogando no Barradão, fisicamente ainda muito aquém do jogador que eu conheço, mas a gente sabe do potencial, Gostei muito, tá? Demonstrou hoje em pouco tempo, mesmo não reunindo as melhores condições, o quanto ele vai colaborar. Para sábado nós temos também a volta do Luan, temos aí Machado e Neres e Edu. Na sábado temos a volta do Luan, temos aí Machado, Neres e Edu à disposição, ó.
disposição, a gente começa Tem o Carlos Eduardo, cadê? a encorpar, né? A ter a cara do time que a gente imagina, um time de força, de competitividade. E o Zé Hugo fez o que se espera dele, entrar, ajudar, contribuir sempre que for solicitado. Ele já entrou 10 minutos, 20, 30, foi titular, começou 90, teve jogo que não entrou, fez gol também contra o Fortaleza. Então é o que se espera do Zé, que ele possa, não só ele, mas o todo, não os 11 que iniciam a partida, mas que a gente possa estar nessa mesma energia e que todos possam contribuir e evoluir dentro do processo. Boa noite, Thiago. Na sua apresentação eu te perguntei sobre o tempo que você ficou afastado do futebol, depois você saiu de São Paulo, ficou fora do país para se aprimorar, para adquirir mais conhecimento, que você comentou aqui. Eu queria que você traçasse um paralelo sobre esse momento e sobre o momento atual, que o calendário pouco te dá tempo de pôr em prática realmente tudo que você buscou, tudo que você tentou adquirir de conhecimento para poder colocar em prática nesse novo trabalho, nessa nova fase. É ingratidão um pouco do futebol com que vocês buscam fora dele enquanto vocês estão parados? Não, acho que agora, nesse momento, a gente enfatizar muito isso. Esse tempo eu também não tive quando as vitórias aconteceram. A gente sabe que é o calendário, é ruim para todo mundo. Eu poderia, por exemplo, ir no jogo do Grêmio e expor que do jogo do Fortaleza para o Grêmio nós tivemos 3 dias de descanso e 2 noites sem dormir. Que nós éramos para chegar 3 horas da manhã, o atleta não dormiu pós-jogo, o voo arremeteu, foi para Florianópolis, fizemos 8 horas de ônibus, chegamos 3 horas da tarde, cancelou o treino, não fizemos nada e fomos jogar contra o Grêmio e tinha ganhado o Grêmio. Informação. Aí eu vou lá falar, tô dando desculpa, tá protegendo os caras. Não, é fato, só que é para todo mundo, então não vou me desgastar com isso. Mas teve todo esse contexto, a gente chega lá e enfrenta um jogo onde nós não treinamos, tivemos que mudar uma plataforma por falta de opções, de peças e sem treino, e sem dormir, sem descansar, e os caras não são máquina. Perde a qualidade, perde a competitividade e prejudica no processo, ainda mais o time como o Vitória, que lutou tanto para estar na Série A e precisa lutar muito mais para se manter. E por isso que eu comemoro, depois do Palmeiras, esse período que nós vamos ter aí de semanas e semanas. A cada semana um jogo. Seria o mundo perfeito no futebol, mas isso nunca vai acontecer. Mas a gente possa aproveitar da melhor maneira possível isso, claro, colocar em prática ideias, né? Nem tudo que a gente vê lá fora a gente consegue adaptar à nossa realidade, mas sempre tem coisas boas para a gente poder aproveitar, melhorar e tentar ajudar os atletas a desempenharem. E mais uma vez eu falo, o compromisso dos caras, tem o que falar, o que esses caras lutam, correm, se entregam, o que eles treinam, como é o nosso dia a dia. Como o nosso ambiente é bom hoje no Vitória, como o nosso vestiário esse nível de cobrança que nós tivemos é o que nós precisamos para sair dessa situação e o apoio do nosso torcedor. Boa noite, Carpini. Você citou alguns reforços que chegam para incorporar o elenco do Vitória. Quantos deles você já pretende usar contra o Palmeiras e qual é a avaliação que você faz do Vitória nessa janela de transferências? Recentemente, Ítalo Rodrigues deixou o clube. O quanto isso também impacta na janela e como você avalia essa janela do Vitória? Nós gostaríamos de estar mais avançado, eu pelo menos gostaria de estar mais avançado nesse momento, né? O nosso desafio quando nós chegamos aqui, acho que 6 jogos nós tínhamos 1 ponto e o meu discurso interno era chegarmos vivo na janela. Olha só, quantas vezes o Canto não falou isso? Aí chegou vivo e continuou sem reforço. Competindo com uma boa pontuação, não chegar já entregue, para ter os reforços e elevar o nosso nível. Chegamos vivo, em vários momentos fora dessa situação incômoda do Z4 e a dificuldade do mercado nós não tivemos aqui os reforços que nós imaginávamos ter nesse momento. Então, quase todos eles, em questão burocrática de documentação, eu acho que vão tão aptos a jogar e atuar. Pretendo levar todos para a partida, quem vai jogar, quem vai entrar, quem vai começar, não sei. É uma situação diferente de chegar o Neres, o Machado, o Edu e colocar dentro de um contexto que eles nunca treinaram com esses caras. Não vai ser o melhor desempenho, a melhor performance, mas todos eles se colocaram à disposição e eu fiz questão de falar com todos eles, como eu costumo tentar ajudar e participar dessas negociações. Esses nomes eles vinham sendo construídos e conversados já há um tempo, não foi de uma hora para outra, assim como outros que deram e outros não deram certo. Então a gente segue intensificando as buscas, mas... Por que ele não falou de Carlos Eduardo? Hoje o Maleca também nos ajudando, fazendo essa função e muito bem, porque
Ele conseguiu finalizar esses processos, né, de maneira ágil, então a gente tem que também... Maneca indo muito bem, porque ele finalizou os processos de maneira ágil. Tá aí para quem quiser entender. Valorizar as pessoas que estão aqui no clube, fazendo esforço para que isso aconteça, não só a diretoria, nós de comissão técnica, mercado, analisando esses nomes e a gente buscando ainda alternativas boas para encorpar mais nosso elenco. Coletivo Boa coletiva de Carpini, não concordei com tudo, quero saber a sua opinião. Agora vai aparecer aí pra você dar uma olhada na Scorebet aí, vai estar no comentário fixado. Invista em esporte com inteligência artificial, entre em contato aqui no site, dê uma olhada, confira tudo e diga se você gostou ou não, tá? Obrigado por assistir até aqui, tamo junto, hoje tem CantoCast 19 horas. Valeu, um abraço galera, fui!